Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos no meu canal. Eu sou a Franciele Vicence. Eu sou psicóloga e criadora desse programa que tem como um objetivo ajudar você a compreender um pouco melhor sobre os hábitos, como criar hábitos bons e eficazes para transformar a vida de vocês. No episódio de hoje eu vou te falar sobre mitos e verdades relacionados à formação dos hábitos. Ter bons hábitos é essencial para quem quer ter uma vida mais saudável, uma rotina leve, equilibrada, produtiva. Por isso que é importante compreender como os hábitos são formados e quais são os mitos que cercam esse processo. Entender isso pode ser a chave que vai gerar transformação na tua vida. Como psicóloga, tenho visto muitos casos de pessoas que lutam para mudar os seus hábitos diários, mas acaba se frustrando por não saber fazer isso de uma maneira eficaz. Então, hoje eu vou desmistificar algumas ideias equivocadas sobre a formação de hábitos e trazer informações relevantes para te ajudar nessa transformação. Grande parte das pessoas tem ideias bem equivocadas sobre como criar hábitos, e isso é o que muitas vezes dificulta de ter alguma mudança real no seu estilo de vida, nos hábitos em si. Sabe quando você decide mudar algo na sua vida? Vou dar até um exemplo. Quando você quer iniciar aí uma atividade física, muitas vezes você começa, mas desiste no meio do caminho, por conta de algumas ideias que passam aí na sua cabeça, ou por vezes já nem começa porque acredita que não vai dar certo. Pois é, por isso que eu vou te contar 4 principais mitos que impedem você de começar a criar um novo hábito. Então, não perde tempo, não corre esse vídeo, assiste até o final para entender melhor, e eu vou te falar agora o primeiro mito. Leva apenas 21 dias para se formar um hábito. Eu não sei vocês, mas eu já ouvi essa frase assim muitas vezes, muitas vezes. E falavam bem assim: tem que fazer a mesma coisa todos os dias, por 21 dias consecutivos. Aí sim vai virar um hábito. Mas eu hoje tô aqui para dizer para você que isso é um mito, não é verdade, tá? E você quer saber por que é um mito? Pois bem, eu vou te contar agora. De acordo com esse artigo científico que está aparecendo aqui na tela, em algum lugar, vai contar sobre um estudo realizado com 96 participantes que escolheram o hábito que desejavam desenvolver. Os pesquisadores analisaram os dados e mostraram que, em média, leva 66 dias para que um hábito se torne automático, mas esse tempo pode variar entre 18 a 254 dias, dependendo aí do hábito e da pessoa, né? Teve hábitos que demoraram mais de 254 dias. Mas essa pesquisa é bem importante porque ela contradiz esse mito dos 21 dias e traz informações bem relevantes sobre a formação dos hábitos. Ou seja, não tem como determinar que em 21 dias você vai conseguir criar qualquer hábito. Essa ideia pode fazer com que as pessoas fiquem frustradas, desmotivadas por não conseguirem formar um hábito em tão pouco tempo. E acaba levando a pessoa a desistir de uma mudança no seu comportamento. Além disso, essa crença faz com que as pessoas se sintam pressionadas a atingir um objetivo a curto prazo e pode gerar aí ansiedade e estresse. Mas um fato bem curioso, você sabe de onde surgiu essa ideia? Ela foi baseada num estudo de 1960 pelo Dr. Maxwell Maltz. Ele observou nos seus pacientes que levava 21 dias para se acostumarem aí com seus corpos, como a remoção de membros ou até mesmo cirurgia plásticas. Gente, não tinha nada a ver com a formação de hábitos em si, e sim sobre uma mudança física. Então, agora que você conseguiu entender que essa ideia não é verdade, tenha em mente que criar hábitos não é sobre o tempo, e sim sobre a constância. Segundo mito, é preciso ter força de vontade para formar um hábito. A maioria das pessoas acredita que é preciso muita força de vontade para criar um hábito novo. De fato, ela é bem importante para você dar os primeiros passos,
mas ela não é o fator principal. Isso porque algumas pesquisas recentes mostram que a repetição de comportamentos consistente ao longo do tempo é muito mais importante do que a força de vontade. Por isso, não dá para você depender todos os dias da força de vontade para mudar um hábito ruim por um hábito bom ou para criar novos hábitos. A força de vontade é que nem um músculo. Se você exigir demais dela todos os dias, pode levar a uma exaustão, ou seja, pode te levar a uma fadiga mental, e isso reduz a chance de você conseguir resistir a algumas tentações e voltar a ter os hábitos ruins novamente. Por exemplo, você decide que agora você vai começar uma dieta e você tá com força de vontade, então você vai exigir de você 200%. E aí você quer uma alimentação saudável, tira todo o carboidrato, e o que acontece no meio do caminho? Você não tem mais força para resistir à tentação, por exemplo, de comer um chocolate. Aí você começa o quê? A duvidar de si mesmo, né? Que você não tem força de vontade, que você não consegue mesmo, que é melhor nem tentar. Entende? Uma coisa leva a outra. Você começou lá com 200% e a bateria foi acabando. Então, se você quer formar um novo hábito ou trocar hábitos ruins por hábitos bons, não precisa se concentrar em aumentar a tua força de vontade e nem exigir o máximo dela. Se concentre em estabelecer um comportamento consistente, que você consiga repetir isso diariamente. Terceiro mito: é possível formar vários hábitos ao mesmo tempo. Vamos, antes de falar sobre se é um mito, se é uma verdade, entender um pouco melhor essa frase. Primeira coisa que você precisa entender é que a formação de hábito depende da tua rotina. Quando você tenta formar muitos hábitos ao mesmo tempo, dependendo dos hábitos e como a sua rotina é organizada, pode ser difícil manter a consistência de todas elas. E, além disso, a sobrecarga de tarefas pode causar um estresse, ansiedade, enfim, pode afetar a tua saúde mental. Então, será que é possível, né, formar vários hábitos ao mesmo tempo? Se você tiver uma rotina organizada, já ter alguns hábitos saudáveis, ter consciência de algumas crenças, isso facilita o processo. Mas eu não aconselho a você formar vários hábitos ao mesmo tempo. Trabalhe um hábito de cada vez, dessa forma é mais fácil manter a motivação e até mesmo a energia necessária para alcançar o seu objetivo. Isso evita a sobrecarga de tarefas, como a gente viu nos mitos anteriores. Não é só sobre força de vontade, não é só sobre o tempo, e sim sobre a constância e sobre o equilíbrio. E agora vamos para o nosso quarto e último mito: não é possível mudar hábitos antigos. Esse é um mito que eu também considero super popular. Eu já escutei muitas pessoas dizendo: eu sou assim desde que eu nasci, não tem como mudar. Eu faço dessa forma a vida inteira. Afinal, se você não acredita, por que tentar, né? Se você já ouviu alguém dizer isso, já encaminha esse vídeo para essa pessoa, que ela ou ele precisa ouvir o que eu vou dizer agora. Então prestem bem atenção. É possível sim mudar hábitos antigos. Hábitos não são uma parte fixa, imutável da nossa personalidade. Então, sim, é possível mudar qualquer hábito antigo. Nosso cérebro é como um supercomputador. Ele faz coisas incríveis, como pensar, lembrar e aprender coisas novas. E ele tem uma habilidade aí muito especial chamada neuroplasticidade. Você sabe o que é neuroplasticidade? É quando o nosso cérebro consegue mudar e se adaptar. É como se ele pudesse criar novas conexões e mudar as antigas quando a gente aprende coisas novas. Eu vou dar um exemplo bem legal. Imagine que você começa a comer mais frutas e legumes, que são alimentos saudáveis. O seu cérebro vai perceber que esses alimentos são bons para o seu corpo e vai fazer conexões especiais entre os neurônios para lembrar disso.
Essas conexões ajudam o seu cérebro a lembrar que comer frutas é importante para ter energia e se sentir bem. E se você continuar comendo frutas, seu cérebro vai se fortalecer com essas conexões e você vai se sentir bem e sentir os benefícios, como a energia, como uma saúde melhor. Então, quando você come coisas saudáveis, seu cérebro fica feliz, trabalha melhor, ele fica mais forte e ajuda o seu corpo a funcionar bem. É como se você desse um superpoder ao seu cérebro. Por causa da neuroplasticidade, o nosso cérebro tem essa capacidade de mudar os hábitos antigos e adquirir novos hábitos saudáveis. Vou dar um outro exemplo. Digamos que você tenha o hábito de roer unhas. Isso é um hábito que você faz automaticamente e quase sem pensar. Mas o seu cérebro pode aprender a fazer algo diferente. Quando você decide parar de roer unhas e começar a se policiar, o seu cérebro começa a criar conexões neurais. Ele percebe que roer as unhas não é bom para você e começa a formar conexões diferentes que te ajudam a lembrar de não fazer isso. Com o tempo, essa prática, essas novas conexões ficam mais fortes, seu cérebro vai se acostumando com a ideia de não roer as unhas até que se torne um hábito saudável. E essa capacidade do cérebro de mudar os hábitos antigos e adquirir novos é uma prova de que você pode mudar, não importa a sua idade, nem o tempo que você tenha esse hábito, é possível sim. E para fechar com chave de ouro, eu vou te entregar 5 dicas de como criar um hábito. Primeiro, escolha um hábito específico e realista alinhado com teus objetivos. Segundo, estabeleça metas pequenas para acompanhar o teu progresso e manter a motivação. Terceiro, crie um plano com momentos e locais que você vai realizar um novo hábito. Quarto, comece com uma versão simplificada do hábito e vá aumentando gradualmente a dificuldade ao longo do tempo. Quinto, pratique o novo hábito diariamente. Gente, obrigado por chegarem até o final desse vídeo e espero de alguma forma ter ajudado você a se preparar melhor para a sua jornada de mudanças e que você consiga alcançar os seus objetivos, a sua meta. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir aqui, é muito importante para mim. Se inscreve aqui no meu canal, ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo novo que eu estou preparando para vocês, certo? Aqui na descrição do meu vídeo tem os nomes dos artigos que eu usei como referência desse conteúdo e também as minhas redes sociais. Me segue lá também, gente. E a gente se vê nos próximos vídeos, eu espero vocês aqui. Nossa, cara, que coceira.